Como simular o setup na troca da ordem de produção. Já no FlexSim, eu vou montar um modelo onde a gente tem uma esteira para esses produtos chegarem até a máquina e a gente visualizar essa sequência, né? Então vai vir um produto do tipo 1 e um produto do tipo 2 e na mudança do tipo do produto a máquina vai estar fazendo essa alteração aí, considerando, né, esse tempo de adaptação da máquina para processar o segundo produto, que seria o setup, né? Então arrastei uma chegada de peças, o source, a nossa sequência aí com esses dois tipos, né? A gente já vai configurar uma esteira, o processador, e vou estar colocando aqui, deixa eu virar um pouquinho, vou estar colocando aqui um sync, né? Então arrastei os objetos, vou conectar eles com a tecla A ou o botão, né? Então a conexão do fluxo. Então deixa eu segurar a tecla A do teclado e vou fazendo as conexões. Então tá aí o nosso modelo, até vou colocar já no modo de apresentação para ocultar as conexões e os nomes dos objetos. Quando eu reseto e rodo, vocês já estão vendo aí o processo em funcionamento, né? Então vamos às configurações. Então eu quero trazer, né, um número aqui de peças de um tipo e depois vir com um segundo tipo. Então para isso a gente vai estar vendo algumas maneiras de fazer isso nos próximos vídeos, né? Eu vou utilizar agora a configuração no Source. Então cliquei no Source, eu venho aqui na aba Source, onde eu tenho a parte de criação de itens. Eu vou criar caixas. Aqui por padrão ele traz o intervalo entre chegadas, né? Uma distribuição exponencial. Vamos começar a visualizar algumas outras opções. Eu vou escolher aqui o Arrival Sequence para a gente criar uma tabela com dois tipos de itens. Então selecionei aqui e ele pede para eu abrir a tabela. Então eu vou clicar aqui no botão Edit Table e a gente já entra nessa tabela e vou criar algumas chegadas. Então aqui eu aumento o número de chegadas, vamos fazer 4 chegadas com lotes de 10 peças, por exemplo, né? Então imaginem aqui que eu tenho o produto A e depois eu vou mudar para um produto B. Então aqui o item name seria só o nome real do produto, né? Eu vou chamar de item A e item B. Então eu vou trabalhar com dois produtos, sendo que eu tenho um lote de 10 peças do A, depois eu mudo para o B, aí volto para o produto A e depois novamente para o produto B. E o setup vai ocorrer nessas trocas dos lotes, né? Dessas ordens. Então, para isso, pessoal, eu tenho que criar no software essa diferenciação de tipo. Então eu vou incluir uma label aqui nessa próxima coluna que ele abre, né? Então, aonde está My Label, eu vou colocar então o nome tipo. Então, imaginando que o produto A seria o tipo 1 e o produto B o tipo 2. Então tá pronto a minha tabela, né? Se vocês rodarem o modelo e pararem, vocês vão ver o seguinte, ó, que eu tenho essa peça, por exemplo, ela já traz a informação, né, porque está vindo dessa tabela, que é o tipo 1, e se eu pegar uma peça após as 10, eu já vou ver, né, que eu tenho o tipo 2. Então, para ficar mais visual, vamos colorir esses tipos. Então, sempre que o source criar o tipo 1, por exemplo, vamos pintar de azul e o tipo 2 de vermelho, né? Então, você pode estar escolhendo a cor também para inúmeros tipos e isso fica mais visual. Então vamos fazer essa modificação antes de a gente configurar o setup. Então para isso eu vou fechar a janela, deixa eu resetar o modelo novamente. E aí eu vou abrir as opções do Source com um duplo clique, né? Quando eu dou um duplo clique, eu abro, né, as mesmas configurações do lado direito que aparecem aqui, mas de forma minimizada, um pouquinho mais organizado ali, né? Então eu vou abrir a aba Triggers, que são lógicas, né, que podem ocorrer em alguns momentos aí do objeto source. Então eu vou dizer que na saída de quem, né? Do próprio source que cria os itens. Eu vou criar uma regra. E vocês vão ver que esse triggers, né, traz uma infinidade de regras já pré-setadas para vocês. Então eu vou abrir aqui as opções clicando no mais em verde.
e acesso visual Set Color by Case. Então, essa opção visual deixa, né, eu fazer algumas alterações visuais e a gente quer mudar a cor de acordo com o tipo, né? Poderia ser de acordo com qualquer informação do item. Então, a gente criou o tipo 1 e 2. Quando eu abro essa opção, ele já me dá, né? Note que ele traz a informação que vai estar no produto, que aqui está como type, né? A gente escreveu lá tipo, então só vou alterar aqui para o português. Então, quando ocorrer o item.tipo, ele vai me dar duas opções. Então, eu clico no mais em verde para abrir as opções. Então, o tipo 1, eu vou escolher a cor, clico no Pick List, vou escolher o azul, então, né? Color.blue. E o item tipo 2, eu vou escolher o vermelho, Color.red. Então, essa é uma possibilidade de você estar criando, né, a lógica aqui no Source para fazer as peças ficarem coloridas. Então, duas opções aí que a gente usou, né? Usamos o Arrival Sequence com a tabela, criando aí a informação do tipo, e depois lá em Triggers, né, na saída do Source, que é o objeto que cria os itens, a gente definiu então as duas cores para esses tipos. Então note que é importante a gente sempre ter o nome correto, né? Então ele abre o type como padrão, mas a gente vai deixar da mesma maneira que está aqui na nossa tabela. Então o tipo, né, foi item.tipo, a peça vai trazer essa informação para a gente. Então vou clicar fora aqui e vamos visualizar o que vai acontecer, né? Então até agora a gente só está configurando o modelo para ter essa situação. Então veio o lote aí de peças do tipo 1, depois eu tenho um lote de 10 peças do tipo 2. O que seria o setup na troca, né? Então é essa situação, pessoal, quando a gente tem um lote, né? Ele passa pelo processo e quando eu vou fazer a mudança do tipo, eu preciso fazer uma alteração na máquina para receber esse outro tipo. Pode ser um ajuste, pode ser uma mudança de uma ferramenta, né? Inúmeras situações isso acontece aí na prática. Então já estamos com o modelo funcionando. Vejam que, como eu mostrei, né? Então eu clicando nas peças azuis, a gente já vê que é o tipo 1, aqui na lateral, nas labels, né? E quando eu clico na peça vermelha, é o tipo 2. Então, com essa referência, a gente vai conseguir agora configurar lá no nosso processador essa possibilidade do setup na troca da ordem, né? Então, clico na minha máquina, venho aqui nas propriedades do lado direito e tá lá, né, o campo de setup. Vocês vão buscar a opção If Item Label Value Changes, né? Então, essa opção é a opção que vai fazer o setup na troca da ordem. Clico aqui e ele me diz qual é a label. Então, a minha label é o tipo, né? Então, só vou alterar aqui para tipo. A gente usou em português. Então, se eu mudar o tipo, eu vou usar 60 segundos, né? Vou colocar um valor aqui de 1 minuto para nossa troca. Se o tipo não mudar, aí eu posso manter um valor como se fosse uma preparação ou algum outro tempo que eu preciso. Se o tipo não mudar, eu vou deixar 0. Então, nessa configuração que eu fiz, eu vou processar as 10 peças e quando mudar o valor da informação tipo, ele vai alterar o setup, aí vai ser de 60 segundos, né? Quando a peça vai ser do mesmo tipo, aí eu não tenho assim, esse tempo de setup. Então, vamos rodar para ver como que ficou. Vou resetar e vou rodar. Então, a peça vem processando, né? Quando chega na primeira peça do lote que mudou, ele já para o setup. Então vamos visualizar agora clicando no item. Está processando, aqui em cima a gente consegue ver, né? Chegou na última peça, ele para setup. A gente vê que funciona bem legal aí, né? Essa função e pode ser muito útil aí nos projetos. Se alguém tiver interesse na questão do setup, matriz de setup, né, na troca do tipo de um para outro,
deixa nos comentários ali que a gente pode fazer um vídeo também, tá bom? Então, pessoal, espero que esse modelo tenha sido útil para você. Sigamos nos estudos de setup. Forte abraço!